Muito bem, nós estamos aqui para continuar a explicação da visão panorâmica do Apocalipse. Esse livro cheio de figuras, ilustrações, para te ajudar a entender melhor o livro do Apocalipse, né? O livro todo ilustrado, com muitas imagens e figuras para você. E agora nós estamos entrando no capítulo de número 8 do Apocalipse. Capítulo 6 foi a abertura dos 6 primeiros selos, que é justamente o livro do Apocalipse, o livro que estava selado. O capítulo, então, 6, a abertura desses 6 primeiros selos, e o capítulo 7 serve de interlúdio ou de parênteses entre o capítulo de número 6 e o capítulo de número 8, que é o interlúdio entre a abertura do 6º selo e do 7º. Na abertura do 7º selo, olha o que vai acontecer. Primeiro, e havendo aberto o 7º selo, agora sim, o livro da revelação está completamente aberto, com a abertura do 7º selo. Até o capítulo 6, 6 selos tinham sido abertos, nós ainda não sabíamos o que ia acontecer na abertura do 7º. Mas havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Ora, silêncio no céu por quase meia hora. Alguns dizem que mulher não entra no céu. Como é que uma mulher vai ficar em silêncio quase meia hora? Brincadeira, não é? Na verdade, silêncio no céu por quase meia hora, primeiro, no céu não tem relógio, não é? Mas essa quase meia hora quer dizer uma expectativa, que houve aquele silêncio. Imagine, na abertura do 7º selo, todos ficaram em silêncio, aguardando para ver o que ia acontecer. Então, essa expectativa na abertura do 7º selo. Bom, e depois desse silêncio de quase meia hora, João diz, e eu vi 7 anjos que estavam diante de Deus, 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Essas trombetas são trombetas de juízo. 7 anjos diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas para que eles tocassem o juízo, porque nós vamos ver que ao toque de cada trombeta, o que vai acontecer. Então, as 7 anjos, com as 7 trombetas que estavam diante de Deus, são anjos proclamadores do juízo que virá sobre a terra. Antes disso, verso 3, diz que veio outro anjo e pôs-se diante do altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, e incensário são oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Interessante, antes do toque dessas trombetas, vinha outro anjo com incensário, que são a oração dos santos. Essas orações certamente são pedindo a Deus que vingue o seu sangue, que vingue, como na abertura do 5º selo. Então agora, antes do toque das trombetas, vem esse anjo com incensário, com as orações dos santos, e ele então vai pôr diante de Deus, vai encher o altar de fogo com esse incensário, e lançou-se sobre a terra, e depois pegar do incenso, né? Tomou, encheu de fogo do altar, ele lança sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Praticamente a antecipação do toque dessas trombetas. E aí diz no verso 6, 8, 6, e os 7 anjos que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, antes deles tocar, esse anjo pegou o incensário, encheu com a oração dos santos, colocou no altar, tirou o fogo do altar e lançou sobre a terra, veio vozes, trovões. Agora os anjos vão começar a tocar a trombeta.
você vai notar que no toque de cada trombeta vai acontecer um terço. Um terço é um terço do julgamento, diz. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, com o toque da primeira trombeta, o que acontece? Um terço de toda a vegetação da terra é queimado. Um terço. O juízo das trombetas é marcado por um terço. Note que as 7 trombetas fazem parte do 7º selo. Então, não podemos separar as trombetas do 7º selo. Então, aqui, quando toca, um terço da parte das árvores, toda a árvore for queimada. Aí o segundo anjo vai tocar a sua segunda trombeta. E a coisa vai piorando conforme as trombetas vão sendo tocadas. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Parece que um meteoro, né? Vindo, caindo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha, na primeira trombeta, um terço da vegetação. Na segunda trombeta, em sangue, uma terça parte do mar. Mas vem como um meteoro, como uma grande montanha que ele usa, não é? Um grande monte ardendo que vem e cai no mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Com a morte, terça parte das criaturas da vida no mar, nós podemos ver que é isso que torna em sangue, não é? Ao esse monte ardendo pegar o mar, o que aconteceu, né? Tornou-se em sangue. Aí o terceiro anjo vai tocar a trombeta. Tudo isso é parte dos 7 selos. Primeiro anjo, um terço da vegetação. Segundo anjo, um terço do mar e águas transformando sangue e a vida marítima. Terceiro anjo toca a sua trombeta. E o que vai acontecer? Caiu do céu uma grande estrela. Aqui, se o outro era um meteoro, isso aqui deve ser um asteroide. Uma grande estrela ardendo como uma tocha caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Agora, um terço da parte dos rios e das fontes das águas vão ser afetadas. E o nome da estrela dá o nome dela, era Absinto. Absinto quer dizer amargo. E conforme caiu sobre a terça parte das águas do rio, das fontes, diz que a terça parte tornou-se Absinto. Ou seja, as águas tornaram-se amargas. Quando o povo de Israel caminhava, chegaram num lugar onde as águas eram amargas. E aí Moisés lançou lá um pedaço de madeira e as águas ficaram doces. Mas aqui, as águas que antes eram potáveis, águas que se podiam beber, ao cair esse absinto, essa estrela chamada absinto, com o toque da terceira trombeta, um terço da fonte das águas se tornam em absinto. E muitos homens vão morrer das águas, águas amargas, águas que não podiam beber, porque as águas tornaram-se amargas. A água que era potável tornou-se amarga, mas amarga a ponto de envenenar a água. Os homens vão morrer com o tomar dessa água na terceira trombeta. E aí nós vamos ter o quarto anjo, que vai tocar a sua trombeta. Já tocaram 4 agora. O capítulo 8 é marcado pelas 4 primeiras trombetas, onde tudo que acontece é um terço. Não é? E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. A terça parte do sol. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas. É interessante que Satanás, quando levou as estrelas, ou os anjos, levou um terço.
Então o toque das trombetas é marcado por um terço, uma terça parte do sol, uma terça parte da lua, uma terça parte das estrelas. A quarta trombeta foi pior ainda do que as outras. Na primeira, um terço da vegetação. Na segunda, um terço da vida marítima. Na terceira, a coisa piora. Um terço da fonte das águas, e os homens não podem beber porque as águas são amargas, se tornam amargas e morre muita gente. Agora o quarto anjo, um terço da parte do sol, um terço da parte da lua, um terço da parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse semelhante à noite. Mas o pior ainda está para vir. As últimas 3 trombetas são as piores, não é? Então vai aumentando, o juízo vai ficando mais intenso, mais severo, mais gente vai sofrendo, e é isso que muita gente tem medo de ler o Apocalipse. Mas lembre-se que é o Cordeiro que está abrindo. É a ira do Cordeiro sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que não foram quebrantados o suficiente para se entregar a Deus. E olhei, e eis um anjo a voar pelo meio do céu. Entre a quarta trombeta e as últimas 3, olha só, Apocalipse 8:13. que está marcado aqui, ó, Apocalipse 8:13, antes do toque, Apocalipse 8:13, antes do toque das últimas 3 trombetas. As 4 primeiras já foram terríveis, 1/3 da vegetação da terra, 1/3 do mar, 1/3 das águas, das fontes de águas, 1/3 do sol, da lua, das estrelas. E agora, antes do toque da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta, verso 13, esse é o ponto-chave aqui. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então note que antes do toque da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta, vem uma proclamação de 3 ais. Ai para a 5ª trombeta, ai para a 6ª trombeta e ai para a 7ª trombeta. Tudo isso é parte do 7º selo. É parte da revelação que está sendo dada. Juízos, 7 selos, 7 trombetas e depois 7 taças, representando 3 vezes 7, 3 é o número de Deus, 7 é o número perfeito, o número do juízo perfeito de Deus. Mas vai ficar pior as coisas. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das vozes das trombetas dos últimos 3 anjos, que hão ainda de tocar. Então, nós vemos que esse juízo dos 7 anjos é pior do que os 4 cavaleiros, não é? E na abertura dos 4 primeiros selos, houve, capítulo 6, 4 cavaleiros. O primeiro não afetou muito, até saiu trazendo paz, depois veio guerra, depois a fome, depois a morte. Mas aqui, nas trombetas, já é bem pior, porque na primeira trombeta, e as 4 primeiras correspondem aos 4 também, representam ou faz um contraste com os 4 primeiros cavaleiros. 1/3 da vegetação, 1/3 do mar e da vida marítima, 1/3 da fonte das águas e 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Agora, 3 ais. Vai ficar pior a 5ª trombeta. Na 5ª, nós vamos ver que até a morte vai ser retirada dos homens. Na 5ª trombeta. Na 6ª trombeta, terrível. Vai morrer boa parte. E na 7ª trombeta, aí sim. Vamos ver, então, as 7 trombetas, a abertura do 7º selo. O simbolismo. Falando um pouco da interpretação simbólica. 7 anjos. Esses anjos, 7 anjos,
que estavam diante de Deus e que tinham trombetas, representam anjos da presença de Deus. No livro dos Jubileus e também no livro de Tobias, que é um livro, apesar de o Evangelho considerar apócrifo, menciona esses anjos da presença. 7 trombetas chama a atenção dos homens para o juízo de Deus. As trombetas em Israel eram tocadas para a guerra, para anunciar a chegada de um visitante, para alertar Israel para a marcha no deserto, para anunciar as festas em Israel. Você pode ler isso em Êxodo 19:13, Êxodo 16, Números 10, 1 a 10, Levítico 25:9, Zacarias 9:14. Apocalipse 1:10, João diz que a voz que ele ouviu, a primeira voz, era a voz de trombeta. João também, Apocalipse 4, diz que ouviu como uma voz de trombeta, sobe para cá, não é? Indica, a voz de trombeta indica fim de uma era má e o advento do Messias. 1 Tessalonicenses 4,16, ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares. Mateus 24:31, 1 Coríntios 5:52. O silêncio que é feito por meia hora indica suspense, o drama do que está para acontecer. A primeira trombeta, o toque dela, saraiva e fogo, como as pragas no Egito. Êxodo capítulo 9, 24. A segunda trombeta, o mar, o monte ardendo no mar, a água em sangue, também lembra a praga do Egito, a água se transformando em sangue. A terceira trombeta, uma estrela ardente, absinto, nós lemos também em Jeremias, e aqui vem a interpretação canônica, tá vendo? Jeremias, capítulo de número 9, verso 15, eu vou ler para você, Jeremias 9:15, acerca do absinto, águas amargas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei de comer a losna a esse povo, e lhe darei de beber água de fel, água amarga. Jeremias capítulo 9, verso 15, terceira trombeta. A quarta trombeta, 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, 1/3 do sol, lembra a nona praga, que é a praga da escuridão. Êxodo capítulo 10, verso 21. Bom, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Capítulo 9, lembra o suspense que há. Ai, ai, ai dos 3 anjos que ainda vão tocar suas trombetas. Então o juízo de Deus ainda vai ficar mais severo com a quinta trombeta e com a sexta. E a sétima vai haver relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, como aqui no Apocalipse 8, verso 5. Nós vamos ver que na sexta trombeta vai acontecer, na sétima trombeta irá acontecer a mesma coisa. Bom, espero que você tenha gostado e que você esteja acompanhando essa obra, Visão Panorâmica, o Atlas do Apocalipse, e aprendendo mais sobre esse livro misterioso, esse livro que é uma revelação, não é? Quando o Cordeiro começa a abrir o livro, desatar os seus selos, vai se revelando que a ira, o juízo de Deus sobre a terra, mas também a esperança para os salvos. Não é? Os salvos estarão na glória eterna. Que nós busquemos a salvação em Cristo, para que possamos escapar desse tempo de tal tribulação como nunca houve sobre a terra. Então, temamos a Deus através disso. Por isso que bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Olha que realmente é assustador, 1/3 da vegetação da terra. Quer dizer que aquelas queimadas na Amazonas não são nada com relação ao toque da primeira trombeta.
1/3 da vida marítima morrendo. Que coisa terrível, como a criação vai ser afetada, como a criação geme pela redenção dos filhos de Deus. 1/3 das águas amargas, águas que antes eram potáveis, não pode se beber, se tornarão em fel. Os homens vão beber e morrer. 1/3 do sol, 1/3 da lua, das estrelas, tudo afetado. Com o toque das 4 primeiras trombetas. Ainda tem mais 3 trombetas para ser tocado, 3 ais no próximo vídeo. Não perca a continuação da visão panorâmica do Apocalipse. Deus te abençoe. Pastor Eugênio Piacentini, acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. São mais de 4.000 vídeos para você sobre Bíblia. Aqui a gente não fala da vida dos outros, não. O único dos outros que a gente fala são os heróis da Bíblia. Abraão, Isaac, José. Aqui não tem nada de fuxico gospel. Aqui é Bíblia, para que você aprenda a Bíblia, para que você se concentre na palavra de Deus. E quando a gente vê o que vai acontecer é sério. Por isso, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Deus te abençoe. Voltamos para quinta, sexta, trombeta. E nós vamos falar da quinta e sexta, e depois tem um parênteses entre a sexta e a sétima. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.